luz. Muito bom dia, muito bom dia. Você que está se achegando, acha um lugar aí para a gente começar o nosso culto da manhã. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, mais uma manhã nesse culto, cantando juntos, ouvindo a palavra do nosso Deus, tendo comunhão entre irmãos. É bom que a gente acorda mais cedo, aí também vai almoçar mais cedo, não pega fila no restaurante. É só benefício vir para o culto da manhã. Que Deus possa nos abençoar, possa falar ao nosso coração, que a gente possa ter um tempo precioso aqui juntos. Queria te convidar a fechar seus olhos e a gente começar com uma oração. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado porque por mais um dia o Senhor nos deu o fôlego de vida, o Senhor nos deu saúde, podemos estar aqui junto com os nossos irmãos, louvando o teu nome, publicamente te adorando, Pai, de portas abertas, ouvindo da tua palavra, Deus, e tendo esse tempo juntos como igreja, como família. Nós te louvamos e te agradecemos. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. A tua vontade é perfeita, Pai, sempre. Obrigado por isso. Nos abençoa, Pai. Abençoa esse momento agora, que possamos com o nosso coração te adorar. Possamos erguer as nossas vozes, Deus, e declarar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é perfeito e que nós te adoramos, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para você ficar em pé, vamos começar louvando o nosso Deus. Vamos juntos? Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei ao Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo. Exaltado, o Rei é exaltado no céu. Do início, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome. Terra
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Nós louvamos a esse Deus que enviou o seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E se Ele tem poder para nos salvar da condenação eterna, muito mais poder para nos resgatar, poder para cuidar de nós, de nos dar paz, descanso em meio às tribulações do dia a dia. E é por isso que nós louvamos o nosso Deus, nós louvamos a Jesus que veio até aqui e nos amou. Amém. Conhecer.
nós te louvamos e adoramos, Pai, essa manhã. Obrigado pelo Teu Filho Jesus que veio até este mundo pagar o preço dos nossos pecados, Pai. Obrigado por esse amor tão grande derramado sobre as nossas vidas, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos conduz e nos acompanha a todo instante, todos os dias, e nós somos gratos, nós rendemos louvor, rendemos as nossas vidas a Ti. Obrigado, Pai, por quem Tu és. Abençoa o restante dessa manhã. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Bom dia, gente. Muito bom a gente poder estar junto, cantando. Muito legal poder ouvir a voz da igreja cantando assim logo cedo. Muito, muito gostoso. Acho que agora é um momento especial que a gente tem aqui para a gente conhecer as pessoas que nos visitam. Então, se você está pela primeira vez num culto de domingo da Nova Aliança, eu quero convidar você a se colocar de pé. Não é para te constranger, não é para perguntar nada. É só para a gente poder te entregar um presentinho. Se for o seu caso, por favor, se coloque de pé. Legal, sejam muito bem-vindos. Nossa, quanta gente, que demais. Assim que vocês receberem o presentinho, vocês podem sentar já, tá bom?
Que legal, bom demais. Sejam muito bem-vindos, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Se vocês já pertencem a uma igreja, então só de passeio por aqui, por favor, levem o nosso abraço para a igreja de vocês. Vocês têm procurado um lugar para se reunir, para ser a casa de vocês, a família de vocês, por favor, considerem estar aqui conosco, a gente vai ficar muito feliz de poder recebê-los. Muito legal, sejam muito bem-vindos. Agora a gente vai para aqueles avisos que fazem parte do nosso dia a dia como igreja. E o nosso primeiro aviso tem a ver com uma programação especial que a gente vai ter no sábado que vem, para as crianças. Então a gente vai ter o Next para as crianças, a gente tem aí... Ô moço! O que é isso? Você falou do Next? É aqui que é o Next? Não sei, que o Ué? Next não. Cadê Alguém o chamou barco? um porco. Que é? Alguém chamou um porco aqui na igreja? Não, eu sou o Porquito. Essa aqui é a Porqueca. É hoje o Next? Não, é sábado que vem, sábado que vem. Sábado que vem. Ai, eu acho que eu tô adiantado. É porque eu ouvi dizer que tá vindo uma chuva enorme, um dilúvio. E sabe como é que é? O porco não gosta de tomar banho, então eu vim todo preparado aí porque eu tenho medo de tomar banho. Mas então é semana que vem? A chuva vai vir semana que vem? Eu não sei, a Bíblia diz que não vai ter mais dilúvio, nada assim, acho que... Não, mas é só teatro. Não precisa, não é de verdade. Mas já que eu vim aqui hoje, eu posso convidar as crianças? Por favor, por favor. Meu nome é Porquito. Tudo bem com vocês? Essa aqui é Porqueca, minha esposa. Nós somos o casal que estávamos dentro da arca. E eu queria contar para vocês, criançada, como que foi. Vai ser bem legal. Venha. Vocês não sabem dirigir, né? Adultos, por favor, tragam as suas crianças. Tragam. Elas não conseguem vir sozinho. Pega o seu carro e venha trazer as suas crianças. Na volta, talvez você vai precisar de um bote, um jet ski, um caiaque, qualquer coisa para buscar, porque vai chover bênção na vida dessas crianças. Posso dar um recado para os adultos também? Por favor, por favor. Já que os adultos não vão poder vir e ficar, eu tenho um recadinho para vocês. Jesus disse que um dia vai voltar. Esse dia nós não sabemos qual é, mas... nem Jesus sabia, mas Ele nos deu uma dica, que o dia que Ele iria voltar é parecido com os dias de Noé. Procura aí na sua Bíblia e veja como eram os dias de Noé e compare eles com os dias de hoje. Jesus está para voltar e eu queria contar para as crianças o que é ter Jesus. O quão importante é dar atenção ao que a igreja e os cristãos estão falando. Então, por favor, queridos, tragam as suas crianças. Se você não tem filho, traga neto. Se você não tem neto, traga o filho da empregada, ou sei lá, cata na rua as crianças, mas tragam para elas saberem que Jesus ama elas. O quanto antes a gente inculcar a palavra de Deus na mente das crianças, melhor. Então, sábado que vem às 14 horas. Era isso que eu tinha para falar. Mais uma coisa, vai ter alguma coisa para comer? Porque eu já estou com fome. Acredito que sim. A Fátima está lá na cozinha, porque eu vou ver se ela tem alguma coisa para eu comer. Criançada, eu aguardo vocês sábado que vem. Tchau! Legal, então o aviso está dado. Se você prestou atenção um pouco hoje no culto, você vai perceber que nem a família do pastor Robson, nem a família do pastor Juba estão aqui hoje. Eles mandaram o abraço deles à distância, porque as duas famílias estão doentes. O pastor Robson e a Maria Ângela testaram positivo para a Covid essa semana, então eles estão já no fim do período de isolamento, mas não podiam estar aqui conosco hoje, então mandam um abraço deles para todos vocês. A família do Juba está aguardando o resultado do teste deles e enquanto isso eles estão de molho também. Então foi uma semana diferenciada aqui para os pastores da igreja. Esteja orando por eles, mas estão todos bem, apenas não podem estar aqui conosco para nos preservar.
Agora sim, continuando com as demais atividades da igreja, essa semana, reunião de mulheres é reunião noturna, às 19h30, mulheres se programem para estar aqui, acho que vai ser um tempo muito precioso para vocês. Reunião de oração, na quarta-feira, às 19h30, se você puder estar com a gente vai ficar muito feliz, é um tempo muito gostoso, onde a gente divide em pequenos grupos para poder estar orando, a gente tem um momento de louvor, é muito, muito gostoso. A igreja já está abrindo as inscrições para o curso de integração, então você que já há algum tempo tem visitado a igreja, tem percebido que Deus espera de você estar se reunindo aqui conosco, quer dar passos a mais nesse sentido de poder se comprometer com essa igreja, com essa família, com essas pessoas, você pode entrar em contato com a secretaria e lá eles vão poder estar ou te inscrevendo no curso ou estar dando mais informações sobre o curso de integração, tá bom? Não sei quantos aqui conhecem, mas geralmente eles fazem parte do culto noturno, não do culto diurno, mas Gabriel Toro e Bruna Markovics, eu acho que eu estou falando certo, noivaram. Então é um momento que a gente se alegra como igreja, eles não estão aqui hoje, mas a gente anuncia para que aqueles que conhecem possam estar abraçando eles, possam estar parabenizando, estamos muito felizes por eles. Bom dia, queridos. Tá dando para ouvir bem aí o som? Tá ótimo. Eu acho que o meu retorno aqui tá... Não estou escutando bem aqui. Queridos, eu não sei se todos os irmãos aqui sabem o que é Ramadã, né? Eu não queria entrar no sermão sem aproveitar essa oportunidade. O Ramadã é um mês que os muçulmanos, eles separam para jejuarem, buscarem Alá, para que Alá se revele para eles, para que esse Deus que eles buscam se revele para eles. Só que nesse período, esses muçulmanos, eles ficam o dia todo sem comer, comem só à noite. E nesse dia, os que trabalham, vocês sabem que o muçulmano 5 vezes ao dia, ele faz as suas orações. E nesse período de um mês, essas orações são intensificadas. Porque não é só individualmente que alguns oram, eles oram em grupo, justamente para que haja essa manifestação de Alá que eles buscam para eles. E o que os cristãos fazem ao redor do mundo? A igreja no mundo todo se une em oração para que Deus, para que Jesus Cristo se revele para eles. Essa revelação que eles buscam é uma presença de Deus muito forte na vida deles. E você, como eu, como cristão, sabemos que só tem um único Deus. E esse Deus é Jesus Cristo, esse Deus é Jeová, esse Deus é Todo-Poderoso, é o único Deus que existe. Se você quiser saber mais sobre isso, tem 2 coisas que eu quero sugerir para você. Primeiro, é um livro, Ventos no Mundo do Islã. Esse livro, Ventos no Mundo do Islã, conta a história de testemunhos de muçulmanos que, durante o período do Ramadã, eles tiveram a revelação de Jesus Cristo. Jesus apareceu para eles, e eles procuraram alguém que conhecia Jesus, que falou de Jesus para eles. Você pode procurar esse livro, Ventos no Mundo do Islã. A segunda coisa que eu quero desafiar vocês, está bem na palma da sua mão, que é o seu celular. Você pode baixar um aplicativo no seu celular, chamado Josué Project. É o projeto Josué, língua portuguesa. Você vai baixar esse aplicativo, todos os dias, tem um povo muçulmano, que os cristãos ao redor do mundo todo estão orando. Esse aplicativo está traduzido em várias línguas. Você vai se surpreender que em algum período do dia, pode ser de manhã ou até à noite, você, quando entrar nesse aplicativo, você vai perceber que tem mais de 100.000 pessoas orando naquele momento para aquele povo. Então se junte a esse movimento de cristãos ao redor do mundo todo que oram. Eu estou falando isso porque essa igreja tem um coração missionário. E para concluir, eu não sei se vocês sabem, mas que 50% das agências missionárias que trabalham com muçulmanos surgiram nos últimos 10 anos.
50% das agências missionárias que trabalham com muçulmanos surgiram nos últimos 10 anos. E outro detalhe, nunca houve tanto muçulmano convertido como nos últimos 10 anos. Deus está salvando muçulmanos. E esse período do Ramadã é o período onde muitos têm se convertido. Então, ore a Deus no seu tempo de oração, aquele tempo de devocional, aquele tempo que você tem a sós com Deus. Lembre-se de muçulmanos, lembre-se dos missionários que estão entre os muçulmanos, lembre-se daqueles que talvez não estão longe de nós, mas estão perto de nós, muçulmanos, para que Deus realmente abra a mente, abra o coração deles. Amém? E agora vamos à palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Eu leio a versão NVI que diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Os irmãos sabem que nos últimos meses, os pastores do culto da manhã têm trazido mensagem sobre uma pergunta do Mestre, o Senhor Jesus. E a pergunta nesta manhã seria essa, né? Que está lá no versículo 21, quando Jesus faz essa afirmação: Louco, se hoje pedirem a sua alma, o que tens preparado para quem será? Baseado então nessa história, nessa parábola que Jesus conta. Eu pessoalmente, me lembro que, e eu consultei os meus arquivos, eu consultei e percebi que eu já trouxe essa mensagem aqui nessa manhã, no ano passado. E eu preguei ela numa outra igreja. E como a temática que me foi colocada é essa, aí eu tive que fazer algumas mudanças nesse texto, um foco um pouco diferente. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração, Deus possa falar à sua alma. Quando eu fazia o discipulado, um dos meus discipuladores, Valdir Steronag, alguns de vocês talvez devem conhecê-lo, um dia ele perguntou para mim: Santareno, você serviria a Deus em troca do nada? Em troca de nadinha? Você buscaria a Deus sem receber nada em troca? Eu confesso que eu nunca tinha respondido essa pergunta. E o discipulado com ele era assim, a base de perguntas. E eu fiquei pensando nas muitas coisas que me levaram a Deus. Muitas coisas que me fazem até orar, me fazem até buscar ao Senhor, às vezes até me fazem ir na igreja. E eu confesso que eu falei assim: acho que eu não sei se eu buscaria a Deus se Ele não me desse nada. E com o andar do tempo, essa pergunta vem sempre. Você serviria a Deus em troca do nada? Você será a Deus em troca do nada? E em alguns momentos da minha vida, essa pergunta é crucial, porque eu tenho que respondê-la de forma coerente. E eu fico muito feliz por fazer parte dessa igreja, por saber que essa igreja é cristocêntrica, não é antropocêntrica. Você pode ver nos louvores, você pode ver nas pregações, a ênfase não é um homem, a ênfase é Deus. A ênfase não é o que nós viemos buscar, mas no sentido de bens materiais,
mas buscar a Deus, buscar o seu perdão, buscar a sua graça, buscar a sua misericórdia. Uma vez eu participei de um culto lá em Angola, o culto foi feito ao ar livre. Tinha mais ou menos, quando o pastor fez o apelo, perguntou quantos querem receber o Senhor Jesus, naquele dia, 1.110 pessoas foram à frente, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Um ano depois, o pastor fez uma pergunta: queridos, quantos se converteram naquele culto do ano passado, quando 1.110 pessoas se converteram? Só tinha uma pessoa. E cadê as outras pessoas? Foram embora, porque talvez Deus não deu o que elas queriam. John Piper diz que a igreja africana, ela cresce muito em números, porque a ênfase principal é a teologia da prosperidade. Venha ter Deus e Ele vai dar para você o que você precisa. Nesse texto aqui, a gente vai aprender que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. Diz o texto, se você for ver no capítulo 12, versículo 1, que eram muitas pessoas, a Bíblia usa a expressão multidão. A multidão comprimia Jesus e se empurravam uns aos outros, todos querendo ouvir o Mestre, o Senhor Jesus. E ele estava trazendo ensinamentos que têm a ver com a vida, tem a ver com os valores, com os princípios do reino de Deus, mas em algum momento, uma pessoa levanta a sua voz e diz ao Senhor Jesus: Mestre, diga ao meu irmão para dividir comigo a herança. Essa era uma prática, se você for olhar em Deuteronômio capítulo 21, Números capítulo 27, Números 26, lá no Velho Testamento, era uma prática já entre o povo judeu, onde quando o pai ia deixar a sua herança, o filho mais velho recebia uma porção dobrada em relação ao segundo filho. Ainda em algumas culturas, hoje, aqui no Brasil mesmo, eu me lembro que na culturas orientais, é muito forte a ideia de que o primogênito, ele que recebe a herança da família. Entre os judeus, isso já estava resolvido, Deus já tinha dado orientações. Só que às vezes, quem recebia a herança, ele não dividia com os irmãos. Acontecia que os rabinos, os mestres, entre os judeus, aqueles que ensinavam, naquela época tinha vários mestres em Jerusalém, muitos mestres na Judeia. Lembra que Jesus, quando tinha 12 anos, quando vai ao templo, ao chegar lá no templo, ele se encontra com os mestres. A Bíblia não diz o nome dessas pessoas, a Bíblia não menciona eles, porque eram vários mestres. Lembra que o apóstolo Paulo foi educado aos pés do mestre, que era conhecido naquela época, o mestre Gamaliel, na escola de Gamaliel. Todas essas pessoas que estavam ali aprendendo, que eram os mestres, essas pessoas estavam aptas para poder responder qualquer judeu que os procurasse sobre as escrituras, mas também sobre as leis. Então, muitas vezes, os judeus procuravam um mestre, um rabino, para poder orientar eles com relação a questões jurídicas, questões de herança, questão de casamento, questão de ofensa, questão de alguém cometer um crime. Às vezes, não era procurado autoridades políticas, mas era procurado a autoridade religiosa. Você não encontra um tribunal judeu julgando uma causa civil. Você vai encontrar apenas isso lá no Velho Testamento, quando o caso de Salomão, quando aquelas duas mulheres, que uma delas, o filho dela morreu, e diz que a outra o filho não morreu, e estamos disputando o filho. Quando Salomão então diz: traga-me essa criança, e ele disse: olha, de quem é a mãe? Uma disse: não é minha, a outra também disse que era minha filha. Então Salomão dizia o seguinte: olha só, se uma diz que é filho e a outra mãe diz que é, então pegue a espada, divida ao meio. E aí a mãe verdadeira estava chorando, dizendo o seguinte: não mate, deixa que viva com a outra. Salomão então entendeu que essa mulher que queria que a criança vivesse era a mãe verdadeira. É o único texto que você encontra no Velho Testamento, judeus procurando justiça através de autoridades políticas.
Quem buscava, vezes, a justiça, buscava essa justiça nos rabinos, nos mestres, naqueles que ensinavam. E aqui está uma questão de que um homem, vendo que Jesus estava ali ensinando, ele aproveita a trazer uma causa civil, um problema que ele tinha com o seu irmão. Senhor, mande que o meu irmão divida comigo a minha herança. Jesus foi reconhecido como mestre, como rabi, como alguém que tem autoridade. Jesus, então, poderia responder para esse jovem, talvez buscar o irmão dele, talvez conversarem, talvez buscar outras pessoas para poder, então, resolver a causa desse jovem. Mas Jesus não era igual aos outros mestres. Jesus não tinha a mesma missão, o mesmo propósito que tinham os outros mestres. Jesus não atendeu a esse jovem, ao contrário, conta uma história. E essa história que ele conta é uma história que não é só para aquele jovem, mas também para toda aquela multidão que estava ali ouvindo a pessoa do Senhor Jesus. Jesus nega que ele não é juiz, não é árbitro, não é aquele que vai dividir a herança entre os irmãos. Não é o papel dele. Não foi a missão que Deus deu para Jesus de vir ao mundo para defender causas jurídicas. Nós podemos buscar a Deus, pedir a Deus nesta manhã, lá na sua casa, para que Deus defenda você numa causa jurídica, uma causa política, uma situação que você precisa da intervenção de Deus. Mas Jesus não veio só para isso. Não é a causa principal, não é o propósito principal. Ele veio para salvar os homens do seu pecado. Então, Jesus conta uma história, e essa história é a razão do nosso sermão nesta manhã. Então, nós queremos falar sobre o rico e insensato. O rico e insensato, e nós temos então 4 advertências que Jesus faz com relação a este homem. Jesus conta a história de um homem que tinha muitas propriedades. Este homem já era rico, mas o texto diz que a sua propriedade produziu muito mais do que costumava. E este homem pensou consigo mesmo: você tem muitos bens, olha, você pode destruir os que você tem e construir outros maiores, então você possa comer, beber, descansar e se alegrar. E Jesus diz que Deus diz a este homem: se você morrer hoje, o que você tem preparado para quem será? Então Jesus conclui: assim acontecerá com toda aquela pessoa que ajunta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. Então, 4 advertências de Jesus com relação a esse rico insensato, ou então ao colocar o nosso coração nas riquezas. A primeira advertência que Jesus fala é de buscar a Deus com interesses puramente materiais. Lembra da pergunta que o meu discipulador fez? Você buscaria Deus em troca do nada? Porque às vezes na minha oração eu sou pego que eu busco a Deus em troca de alguma coisa. Às vezes a minha oração denuncia que eu busco a Deus sim, para alguma coisa. Porque talvez eu, nas minhas orações, nunca eu chego a Deus, apenas agradeço a Ele pelo que Ele é, ou pelas coisas que Ele já fez, ou por tantas coisas que Ele já me deu. Mas eu chego a Deus com uma lista. De manhã tem uma lista, se eu orar à tarde tem outra lista, à noite tem mais uma lista. Parece que toda vez que chego a Deus, tem sempre uma lista de coisas que eu estou pedindo a Deus. E é interessante, que a primeira vez que eu me dei conta, eu parei de orar. Uau! Aí fiquei em dúvida, será que eu vou continuar a orar ou não? Será que eu devo orar ou não? A Bíblia não nos proíbe de orar, de buscar a Deus. A Bíblia não diz que você não deve buscar a Deus. Aliás, nós vamos buscar a Deus, colocar a Deus todas as nossas ansiedades. Diz a palavra de Deus: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o problema é quando sempre que eu busco a Deus, eu estou visando as coisas materiais como se fossem essas coisas que me satisfazem. Esse jovem não está interessado em ouvir os ensinamentos de Jesus com relação à vida eterna. Não está interessado, a preocupação dele
não é ouvir o mestre com relação à vida dele, à eternidade, valores, princípios do reino de Deus, assim como tantos outros estavam ali. Ele aproveitou o momento que talvez Jesus deu uma respirada. Senhor, tem uma pergunta aqui. Olha, tem uma causa. Você pode intervir na minha causa, já que você é rabino? Pessoas que buscam bens materiais, muitas vezes, criam ter discórdia, dissensão, facção entre a sua própria família. Esse texto denuncia que esse jovem não estava bem com o irmão dele. Esse texto denuncia que ele não estava bem com o irmão dele, e ele pede a Deus, pede a Jesus, para que intervenha na causa da herança, mas não na causa de perdão, de reconciliação. Ele não busca Jesus, Senhor, intervenha na minha vida, na causa que eu tenho com meu irmão, para reconciliação. Ele busca Jesus em função das coisas materiais. Será que não é assim que muita gente entende que Deus é na vida deles? Jesus veio reconciliar pessoas. Primeiro, Ele veio para nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Todo ser humano nasceu no pecado, e como nasceu no pecado, está longe de Deus. A Bíblia diz que está morto nos seus pecados, e torna-se inimigo de Deus. Mas Deus, através de Cristo Jesus, nos reconciliou consigo mesmo, através do sangue de Jesus. Foi o que Jesus veio fazer. Mas também Deus não só nos reconciliou consigo mesmo, mas também reconciliou os homens entre eles para com Deus. Quando a gente busca a Deus, talvez a nossa preocupação no momento, aquilo que a gente mais deseja, talvez seja que Ele nos dê aquela bênção, aquela questão material que nós tanto desejamos. Mas talvez esquecemos que precisamos nos reconciliar com o próprio Deus, e talvez com o próximo, e talvez com alguém que está próximo de nós, que não há reconciliação. A relação foi rompida. Esse jovem não está preocupado em se reconciliar com seu irmão, mas está preocupado em buscar coisas materiais. Jesus recusa-se a aceitar essa proposta. E ainda bem que Jesus se recusa e não aceita. Ainda bem que Deus não atende todos os meus pedidos. A Bíblia diz que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não dê oferta, não deixe a sua oferta. Vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois dessa reconciliação, você vem, então deposita a sua oferta. Relacionamentos quebrados têm sido uma causa de divisão na igreja. Relacionamentos quebrados têm sido uma causa de, às vezes, as pessoas entre familiares não interagirem, não conversarem. Festas de família, almoço de família não acontecem mais, porque houve relacionamento quebrado. Mas também eu ouso dizer, queridos, com muita tristeza, que às vezes a gente não se dá bem com alguns irmãos aqui na igreja Nova Aliança, e nós optamos por sair, procurar uma outra igreja. Como se a saída sua dessa igreja para outra igreja resolveu o problema de você com Deus. Não resolveu você com Deus. A gente ora a Deus, Deus me perdoa, Deus perdoa sim. Mas Ele diz, vai procurar aquela pessoa a quem você ofendeu, ou que te ofendeu, e causa mágoa no seu coração, e causa mágoa na sua alma. A razão por que tem muitas pessoas hoje aborrecidas com a igreja, não querem saber nada com a igreja, amarguradas na sua alma, é porque houve relacionamentos quebrados em diversos lugares onde a pessoa passou. Acúmulo de amargura, tristeza, frustração com a igreja, com o pastor, frustração com talvez o louvor, talvez com alguém que falou alguma palavra que não gostei, então vou embora, não quero saber, vou embora. E as pessoas assim entram no ciclo vicioso. A pessoa não aprende a dizer, eu errei, me perdoa, ou você me ofendeu, eu te perdoo.
Não, entra no ciclo vicioso de que, olha, é melhor procurar outro lugar, onde eu me sinta melhor. Você procura um lugar onde você se sente melhor, onde Deus quer que você esteja. Nem sempre onde Deus quer que você esteja é um lugar onde você vai se sentir melhor. Você poderá estar desconfortável com algumas pessoas, mas Deus quer que você esteja ali, porque Deus quer ensinar a você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você aprenda, amadureça como homem, como mulher, como servo de Deus. Imagine pastor que, qual é o problema na igreja? Estou embora, igreja, tchau, vai embora. Imagina alguém que serve a Deus no ministério do louvor, ou algum ministério da igreja, qualquer problema de desavença, vou embora, não quero saber, vai embora. Em 10 anos terá passado por quantas igrejas? Às vezes nós falamos que o problema é a igreja onde eu estou. Talvez não. Me perdoem, queridos. Com todo o coração, me perdoe. Às vezes o problema não é a igreja. Não são as pessoas. Sou eu. Não é a sua família. É você. Não são os seus irmãos. É você. O texto aqui não detalha o que é que fez o jovem não ter herança. Algumas vezes, eu levo os alunos do Colégio Bom Jesus visitar orfanatos e asilos. E é interessante que alguns asilos tem algumas pessoas, alguns idosos deixados ali, literalmente abandonados pela família. E uma vez eu fiquei indignado com isso e comecei a falar com a assistente social. Que história é essa? Como é que os filhos podem fazer uma coisa dessa? Abandonar um pai. E eu, irritado, falando, aí ela diz assim: você não sabe o tipo de pai que ele foi. O senhor sabe? O senhor está aqui irritado? O senhor sabe o tipo de pai que ele foi? Para os filhos deixá-lo aqui? Não sei, então me perdoa. Às vezes, o problema não são os outros, somos nós. Mas se somos nós, o que Jesus fala para nós, buscar o quê? Buscar ajuda, buscar perdão, buscar reconciliação e crescer com isso. Tem uma história que eu quero contar para vocês, da missionária Ellen Roosevelt. Pode, meu querido, pode passar? Essa história está nesse livro. Você pode adquirir o livro, saber um pouquinho mais. Essa missionária inglesa, que foi para a África, num país chamado Congo Democrático. Mas na época que o Congo não era democrático, era a colônia da França. Essa menina chegou lá nesse país como médica, abriu então um centro de saúde para preparar meninas africanas para que fossem enfermeiras. Ela fez esse trabalho, não só preparar essas meninas para que fossem enfermeiras nas suas aldeias, mas também ensinou Bíblia para essas moças, para que elas fossem ensinar a palavra de Deus para outras e onde foram. Só que ela foi no período do auge da Guerra Fria, auge de revoluções no continente africano, e esse país está numa convulsão de guerra. Um dia os guerrilheiros chegaram na aldeia onde ela estava, prenderam todas as mulheres, levaram todas essas mulheres no meio do mato, onde eles estavam, esses soldados. E essas mulheres foram agredidas. A Ellen foi agredida várias vezes, quebrou os dentes, quebrou o braço, e chegou uma noite que o pior aconteceu. Ela foi estuprada diversas vezes. Amargurada, ela entendeu que Deus tinha abandonado ela. Entendeu que a igreja tinha abandonado ela. Voltou para a Inglaterra, onde ela ficou um tempo, para se curar, para ser tratada, para ser cuidada pela igreja. 10 anos depois, ela voltou para esse país.
e voltou para o mesmo lugar onde ela sofreu todas aquelas atrocidades. E ela continuou o seu ministério, mas não era mais benquista. Os missionários não queriam ela lá. Os missionários da sua agência missionária, quando faziam devocionais, ela não era incluída. E muitas vezes, essa menina foi esquecida na hora da refeição. Os irmãos africanos começaram a desprezar ela. Ela voltou para a Inglaterra, amargurada. Ela entendeu que foi fracassada. Mas ela começou a ser convidada para pregar em vários lugares, para seminários teológicos. Ela foi, inclusive, seminários nos Estados Unidos. Até que um dia, alguém perguntou para ela como é que foi a história dela no continente africano. E ela, ao falar dessa história, ela foi visitada pela presença de Deus. Segundo o que ela relata, Deus curou a amargura dela. Deus tirou aquela amargura que ela tinha pelos africanos, pelos missionários e pela igreja. E ela mudou o foco dela depois, a ênfase do que ela falava. Começou a falar então da glória de Deus que se manifestou na vida dela lá no continente africano. Ela morreu em 2016. Deixou um diário. No diário, ela diz assim: o problema de muitos nós como cristãos é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os bens materiais. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus e ser os melhores e os primeiros. Não, irmãos. Não, igreja. Devemos querer só Jesus. Eu não sei se eu teria coragem de escrever isso, mas é a vida de alguém que buscou a Jesus, talvez que a libertasse de todo esse trauma que ela viveu, mas o próprio Deus a visitou inesperadamente, e ela entendeu que devemos buscar só Jesus. Eu quero te convidar nesta manhã, quero te desafiar nessa manhã na sua vida, suas orações, a buscar a Jesus acima de todas as coisas. É doença, vamos orar a Deus. Problema difícil, vamos orar a Deus. Alguma dificuldade no trabalho, orar a Deus. Na família, orar a Deus. Mas acima de tudo, querermos só Jesus. Eu venho para a igreja Nova Aliança, eu quero Jesus. Eu quero palavra, mas eu quero Jesus. Eu quero pregação, mas eu quero Jesus. Eu quero louvor, mas eu quero Jesus. Eu quero uma escola dominical impecável, mas eu quero Jesus. Colocar Jesus na nossa vida. A segunda advertência é o cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância e a avareza, pois a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quando Jesus repreende o jovem, quando ele diz: olha, quem me constituiu entre vocês para ser mestre entre vocês, para dividir os bens entre vocês, ele traz essa máxima: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ele chama a atenção: acautelai-vos, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Segundo os teólogos, essa afirmação faz parte da filosofia cristã. Verdadeiro cristão, filho de Deus, olha para o versículo 15 desse capítulo e traz para o seu coração: a minha vida não consiste na quantidade das coisas que eu tenho, mas naquilo que Deus é na minha vida. Aquilo que Deus representa na minha vida, não na quantidade das coisas que eu tenho. Este homem, quando foca a sua vida nas coisas que ele tem,
o texto usa a expressão vida, só que vida, a Bíblia usa a expressão zoe e não bios. Bios é essa vida temporária, passageira, que tem a data que vai acabar. Mas quando a Bíblia usa aqui a expressão a vida de um homem, não está a usar a expressão bios, usa a expressão zoe, e essa expressão na língua grega se refere à qualidade de vida para com Deus. Qualidade de vida para com Deus. E eu parei para pensar na qualidade da minha vida com Deus. Porque pode ser que tenha vida biológica, onde o meu dia a dia é corrido, mas não tenho qualidade de vida para com Deus. Alguém disse que hoje nós vivemos para trabalhar e não trabalhamos para viver. E quando invertemos os valores assim, é porque nós cremos que nós temos que trabalhar, temos que produzir, porque a vida está nessas coisas. E Jesus está dizendo, a vida não está nessas coisas. A vida está na qualidade de relacionamento que você tem para com Deus. A vida está na qualidade da sua relação para com Deus. Porque quando você estiver bem com Deus, você estará bem com o seu trabalho, você estará bem com a sua família, você estará bem com as pessoas no seu entorno, você será bênção onde quer que você estiver, quando você tiver a qualidade de vida para com Deus. Mas às vezes essa qualidade com Deus, ela é afetada pelos nossos afazeres. Pode passar o próximo slide? Alguém disse que vivemos numa sociedade onde nós reduzimos a vida como compro, logo existo. Se não compra, não existe. Se não tem dinheiro, então não faço parte da sociedade. É alguém que está à margem da sociedade, porque você não faz compra, você não contribui. Mas ainda tem outra questão da cultura do consumo. Pode passar, meu querido? Vamos lá? A cultura do consumo, que é a nossa sociedade, ela entende que você tem desejos. Você tem desejo. Se você não tem dinheiro, use cartão de crédito. Se não tem adquira um. Se um não consegue fazer as compras, faça mais outro. Faça mais outro, faça mais outro. Daqui a pouco tem 10 cartões de crédito. Por quê? Porque o desejo é maior. Essa impulsividade, essa coisa de comprar, mas não porque precisa, não porque é necessidade, mas porque tem que comprar. E alguém disse que algumas pessoas compram, sim, por necessidade. Outros compram por compulsão. E quem compra por compulsão é aquela pessoa que pode até ficar doente. Aliás, compulsão é uma doença que alguém tem para comprar coisa. Não se controla. E quando a gente tem um desejo, na cultura do consumo, desejo mais aquisição, vai resultar no quê? Em descarte. E aí entra no círculo vicioso. Compra, deseja, compra, descarta. Deseja, compra, descarta. Deseja, compra, descarta. E aí dizem então que nós estamos numa cultura onde os produtos sofrem a chamada obsolescência planejada. O que é isso? O produto é feito para daqui a 6 meses ser descartado. Não é que ele não serve, serve ainda, mas não faz mais parte. Olha, você tem que trocar. O teu celular, você tem que trocar. Olha, tem que comprar um novo. É assim com o carro, é assim com o tênis, é assim com o sapato, é assim com óculos. Não é que você não precisa. Não, você precisa comprar. Mas quando entra nesse ciclo vicioso, desejo, aquisição, compra, daqui a pouco você vai se tornar um acumulador. Não só acumulador de coisas materiais, mas acumulador de dívidas. Dívidas das quais que as pessoas que vivem esse tipo de vida, talvez não tenham qualidade de vida. São pessoas que talvez estão sofrendo insônia, de tanta dívida que tem que pagar, e talvez relacionamentos quebrados por causa disso também. E essa cultura do consumo, cada vez mais está presente. Crianças menores falam, vamos para o shopping, papai, vamos para o shopping. Não é para ir passear, não. Não é para ir comprar.
aí você encontra a criança exigindo dos seus pais aquele produto. Aí você vê adolescentes com cartão de crédito, 2 cartões de crédito, um adolescente, 14 anos com 2 cartões de crédito. Para quê? Não é necessidade, é para esbanjar. Alguns compram com o desejo de mostrar que tem. Há um problema de autoestima. Eu tenho que comprar para as pessoas visualizarem na minha vida, ver o que eu tenho, e então eu ser valorizado. Jesus está dizendo: a vida de um homem não consiste nas coisas que tem. Mas nós adquirimos coisas para agregar à nossa vida, como se essas coisas fossem a nossa vida. Queridos, quando a gente pauta a nossa vida baseado nessas coisas, é porque nós esquecemos que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Eu que estou falando com vocês, talvez é a prova clara de que Deus cuida de nós. Desde os meus 11 anos, que meu pai não me deu mais uma caneta, um lápis, alguma coisa para eu trazer para mim. Desde os meus 11 anos até agora. Hoje eu trabalho, sim, mas eu nunca passei fome. Passei fome foi no exército, mas nunca passei fome. Nunca passei por necessidade, sim, e Deus supriu toda a nossa necessidade. Talvez o nosso maior problema é atender esses apelos da televisão. Dizem que quem viveu nos anos 50, se ele ficasse em frente da televisão, durante o dia ele via mais ou menos 5 a 10 comerciais na televisão. Mas hoje, se você ficar sentado o dia inteiro na televisão, você poderá ver mais de 2.000 comerciais só numa manhã. E todos eles fazendo apelo: você precisa comprar, você tem que comprar, você tem que comprar, tem que comprar. Aí surgem os youtubers vendendo seus produtos. Interessante que se você entrar na internet, procurar cursos de como ganhar dinheiro, queridos, está cheio de curso. Gente ensinando como ganhar dinheiro. Não sei se vocês viram recentemente agora, 2 jogadores brasileiros, 2 jogadores de futebol, que um deles, sabe essa coisa de pirâmide? Ganhar dinheiro através dessa estratégia. Esse homem tinha 6 milhões. Em vez de colocar numa poupança, num outro investimento, pega 6 milhões e coloca esse dinheiro numa pirâmide. Perdeu o dinheiro. E o outro perdeu 4 milhões. 6 milhões já dá para viver. Já dá para dizer: Jesus, fui abençoado. 6 milhões, queria ganhar mais. E esse exemplo é prático para nós, que a Bíblia diz que o coração do homem é insaciável. Quando mais querer, mais quer. Então não vai encontrar felicidade nessas coisas. Jesus faz uma advertência, que a vida do homem não está baseada nos bens que ele tem. E eu, como cristão, não posso olhar para a minha vida a partir das coisas que eu possuo, nos bens materiais, ou nas coisas que eu não tenho. A Bíblia diz: tendo o que comer, o que beber e o que vestir, esteja com isto satisfeito. Interessante, nessa história de levar os alunos do colégio em alguns lugares aqui da cidade, a gente leva os alunos, por exemplo, no Caximba, lá onde a nossa igreja tem um projeto lá. Quando chove, sai aquele churume do chão, e nós vamos lá visitar o local. E aí tem meninos que choram, tem meninas que choram, e eu achando que eles estão chorando por causa do local. Não, é por causa das condições que eles têm e não valorizam muitas vezes. E alguém diz assim: professor, eu tenho mais de 50 pares de sapato. Olha, tem sapato que eu usei uma vez, nunca mais usei, está lá em casa. Isso é verdade mesmo? Aí um outro menino diz assim: olha,
Meu pai é conhecido como o rei do gado. E esse menino abre a sua carteira, só tem nota de R$ 200. E é capaz de dizer para a turma inteira: galera, hoje vocês vão almoçar por minha conta. Vamos lá, numa churrascaria que fica lá no Batel, você já deve saber qual. Vou pagar para todos vocês. Miserável, isso é vida miserável. Não é vida rica. E às vezes, pessoas ricas não fazem isso. Tenha cuidado com o seu recurso. O jogador Ronaldo Fenômeno, ele deu uma reportagem onde ele disse que 90% dos jogadores de futebol, 10 anos depois que deixam de jogar futebol, voltam para a miséria. Porque não sabem lidar com recursos. Eu assustei, 90%, e ele disse, não é só no Brasil não, na Europa, e ele diz assim, até no futebol americano, nos Estados Unidos, jogador da NBA também, 10 anos depois, perde tudo. E por que nós focalizamos a nossa vida baseado nas coisas que nós temos? Jesus disse, a vida do homem não está nas coisas que ele tem. Em terceiro, a ganância traz consigo a ansiedade. Nós estamos estudando nos grupos familiares, o último estudo foi sobre a ansiedade. Essa ansiedade para buscar coisas, essa ansiedade para receber coisas. O texto diz, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. 11 vezes, pronomes pessoais como eu e meu aparece nesse versículo. Este homem está expressando o seu egoísmo. E tem talvez os versículos aí pode soltar, onde aparece então este eu vou fazer, eu vou fazer. Este homem assume que a sua vida consiste na abundância de bens que ele possuía. As colheitas são dele, irão fornecer para ele uma vida longa. Vai aproveitar a vida, comer, beber e festejar. A Bíblia, nos 10 mandamentos, fala da ganância. Menciona a ganância. Deus fala para que o homem não tivesse a cobiça, a ganância, querer aquilo que não é seu. Onde a ganância está envolvida, nunca é suficiente. Onde tem uma pessoa gananciosa, nunca chega, nunca para, sempre vai querer, sempre vai querer, sempre vai querer. E assim este homem. E ele não menciona filhos, não menciona irmãos, não menciona familiares, não menciona Deus. Sempre eu, meu. Vou fazer. Conhece alguém assim? Que a vida é voltada para si mesmo? O comentarista diz que na cultura oriental, a vida é em torno da comunidade. O que torna esse homem egoísta. Ele está fora do contexto da sua comunidade. Se os orientasse para eles, a vida está em torno da comunidade, então as palavras eu, meu, não fazem sentido aqui. Eu me lembro que, uma vez, lá em Angola, alguém chegou até nós, uma missionária chegou até nós, trouxe bala. Bala, em Angola chama-se rebuçado. Essa pessoa trouxe bala e entregou para um, falou, é só para vocês. E aí o pessoal colocou no bolso. Não, é só para vocês. Deu mais um, aí o pessoal colocou no bolso. Mas por que está colocando no bolso? Falou assim, é para levar lá em casa. É para entregar para a mamãe, entregar para o papai. Em algumas culturas, essa ideia de viver comunitariamente é muito forte. Mas cada vez mais, a ideia de que você tem que ser melhor que os outros, está chegando nessas culturas, a globalização cultural. Então, essas culturas hoje não é assim. Você vai encontrar pessoas, nessa cultura que eu acabei de falar,
pessoas que não estão mais preocupadas com a família, com os outros, com a comunidade. Está preocupada consigo mesmo. Este homem é egoísta quando quer construir a sua vida para si mesmo e não pensar comunitariamente. E pensar comunitariamente é pensar em quem está próximo de nós. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos, nosso vizinho. O cristão é convidado, é chamado por Deus a viver comunitariamente e não isoladamente. E às vezes nós nos isolamos, ou porque achamos que não somos aceitos, ou porque achamos que somos melhores, e nós nos isolamos. Mas a igreja é a comunidade de Cristo, é o povo de Deus. Igreja é família de Deus. E como família devemos viver essa família, esses valores de família. Amar os irmãos, perdoar os irmãos, orar uns com os outros. Quarta-feira nós temos reunião de oração. Alguns irmãos vêm na reunião de oração para orar em favor dos outros. Grupos familiares é o espaço onde nós cuidamos uns dos outros. Onde quando alguém do grupo não veio, esse alguém liga depois para a pessoa, procura saber por que não veio, está precisando de ajuda, algo que posso fazer por você. Igreja é essa comunidade, onde nós aprendemos a servir uns aos outros, servindo ao Senhor. Em quarto lugar, para terminar, o texto diz que a insensatez de viver para esta vida sem pensar na eternidade. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta noite, essa mesma noite, a sua vida lhe será tirada. Em outras versões, nessa versão fala que será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós já mencionamos aquela expressão Zoe. Zoe quer dizer vida, mas qualidade de vida para com Deus. E agora que Jesus está terminando essa história, falando para aquela multidão, de que a vida não consiste nos bens, como aquele jovem estava exigindo que Jesus fosse para dividir a herança com o seu irmão. Assim também é para esse homem que é insensato, que ele acumulou riquezas para si, mas não para com Deus. A Bíblia usa uma expressão na língua grega que é chamada afron, e essa palavra afron não é louco, tolo, não é apenas isso. É alguém que deliberadamente entendeu que pode viver sem Deus. É o louco lá do Velho Testamento, que diz assim, olha, não há Deus, então eu posso fazer com a minha vida o que eu quiser. É alguém que projeta a sua vida neste mundo com a ausência de Deus. Eu posso dar conta da minha vida. Dizem que um dia, Napoleão Bonaparte, com 17 anos, ele queria ser uma grande autoridade. E a família ouvia essa história. Quando ele tornou-se general, a família diz assim, olha, já chega. Ele falou, não, eu quero chegar ao topo. Eu quero ser imperador. E chegou, então, o momento que, um dia, a família conversou, tentando convencê-lo para que ele não desejasse mais do que ele queria. Mas aí ele foi à igreja, e o padre falou, veio se confessar, ele falou, não. Aí o padre falou, veio falar com Deus, ele falou, eu falo direto, não preciso do senhor, eu vou falar com Deus, direto. E ele fala com Deus assim, Deus, me livre da minha família, dos meus inimigos não precisa, eu dou conta. Assim foi Napoleão Bonaparte. Um homem insaciável, um homem que quis viver a sua vida sem a presença de Deus na sua vida. Este homem aqui é louco, porque coloca a sua vida nos bens. É louco porque um dia vai deixar essa vida e esses bens vão ficar. Ele esqueceu-se de Deus, esqueceu-se que ele é mortal, que um dia vai morrer, e ele esqueceu-se dos outros. Eu não sei onde você tem colocado a sua expectativa de vida. Às vezes, quando a gente não tem certas coisas, ficamos tristes, desanimados. Mas é nesta hora que aquela oração, aquela pergunta do Valdir, você busca Deus em troca do nada, é nesta hora que faz sentido. Enquanto eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei de um irmão
Pode passar, meu querido? Jim Elliot. Alguns de vocês talvez já ouviram falar deste homem. 5 jovens americanos, formados nas melhores universidades dos Estados Unidos. Eles foram missionários aqui na América do Sul, numa região chamada Auca, no Peru. Lá eles foram mortos. E depois da morte deles, as esposas foram para esse local, evangelizaram essa aldeia, esse povo se converteu. Quando ele morreu, os índios terenas no Brasil foram tocados para levantar um movimento de oração para Deus salvar os indígenas na América Latina. A morte desses jovens causou impacto em que os indígenas na América Latina todos começaram a orar a Deus para que Deus levantasse homens e mulheres para alcançar os indígenas na América do Sul. Jovens pilotos de aviação nos Estados Unidos começaram a sair do exército, se filiarem a agências missionárias para poder então ir em locais onde é difícil acesso missionário ir para lá, para eles serem pilotos de aviões monomotores para levar missionários nesses lugares. Em África, levantou-se clamor em várias agências missionárias para incentivar os jovens a serem missionários em lugares difíceis. Mas o que chama a atenção é o que ele deixou no diário dele. Jim Elliot deixou um diário que tem algumas expressões. Eu vou terminar um sermão nesta manhã com essas frases. A primeira dela diz: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Depois ele diz: a eternidade irá ao mesmo tempo abrir olhos e calar bocas. Terceiro, não se conhece um homem pelo seu sorriso ou talentos, mas pela capacidade de suportar grandes sofrimentos. Vou repetir. Não se conhece um homem ou mulher pelo seu sorriso ou talentos, mas pela capacidade de suportar grandes sofrimentos. Quarto, Deus sempre dá o seu melhor para aqueles que deixam a escolha para Ele. Deus sempre dá o seu melhor para aqueles que deixam a escolha para Ele. Onde quer que você esteja lá por completo. Viva ao máximo todas as situações que você acredita ser a vontade de Deus. E a penúltima: quando chegar a hora de morrer, esteja certo que tudo que você tem que fazer é morrer. E finalmente, essa para mim me pegou, quando ele diz: não busque uma vida longa, mas uma completa como a sua, Senhor Jesus. Se queremos só Jesus, então que a gente não busque uma vida longa, mas uma vida completa como a vida do Senhor Jesus. E para terminar então, tem ali o resumo então da mensagem nesta manhã. Advertências de buscar a Deus, de não buscar a Deus com interesses puramente materiais. Cuidar com a ganância e a avareza, pois a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A ganância traz consigo o egoísmo e a ansiedade. E por fim, a insensatez de viver para esta vida sem pensar na eternidade. Vivamos hoje nossos medos, nossos temores, as adversidades, mas os nossos pés estão no chão, o nosso coração, a nossa mente, que esteja na eternidade. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, nos ajude a buscar o Senhor, não por causa do que o Senhor vai nos dar, mas pelo que o Senhor já nos deu, a salvação em Cristo Jesus,
a vida eterna que nós recebemos, o perdão dos nossos pecados. Deus, que o nosso coração se encha de gratidão por essa tua obra nas nossas vidas. Pai, nos ajude a buscar o Senhor acima dessas coisas, ó Pai. Deus, pedimos que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, que agora vai sair deste lugar voltando para a sua casa. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado, uma semana também, onde tenhamos uma vida de qualidade com o Senhor, onde a nossa busca para o Senhor seja de qualidade. Pedimos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, ótimo domingo, uma ótima semana.